Tá? Gênesis, capítulo 4, o versos 5, 6 e 7. Já coloca aí. Vai ser uma palavra escrita. Louvado seja o nome do Senhor. Põe o tema, por favor, ao tema. Vamos lá, igreja. Isso é interessante, tá? Ao tema. Lê para mim toda a igreja. 1, 2, 3. Tenha um princípio dentro do seu coração nesta noite. Adão, quando pecou, ele era santo, justo e puro. Ele pecou. Imagine nós. Ele estava onde? Num paraíso. Tá? Então já tenha isso na mente. Então o pecado jaz à porta. Gênesis capítulo 4, versos 5 ao 7, diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E o que aconteceu com Caim, igreja? Ele o quê? Coloquei em vermelho o quê? Irou-se. Irou o quê? Fortemente. A ponto que descaiu-lhe o semblante, ficou carrancudo, ficou, né? E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que se descaiu o teu semblante? Olha aqui, o que aconteceu com Caim, o próprio Deus descreve. E se bem fizer, não é certo que será aceito. E se não fizer o bem, o pecado que jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve o quê? Dominar. E é o ponto central dessa mensagem: dominar o pecado que já à porta. Está lá dentro do teu coração, está à porta. Vamos então entender isso. Deus exortou a não ceder o desejo mau que estava ali espreitando, mas Caim não deu ouvido ao Senhor. Ele continuou o que, igreja? Irritadinho, obstinado, em seu caminho de ira, inveja, vingança. Isso significa que o homem é sempre convidado ao arrependimento, mas por sua própria natureza ele é incapaz de controlar o seu pecado. Isto é sério e duro de ouvir isso. Muitos estudiosos se esforçam para identificar a diferença entre Caim e Abel e responder a tal questão, né? A pergunta está na oferta de Abel, por aceita por Deus, e a de Caim não. Mas por quê, pastor? Então vamos lá. Observamos uma diferença sutil no texto bíblico, mais significativa sobre a descrição da sua receptiva profissão. Então nós vamos ao texto original que está em hebraico para que possamos entender o sentido da palavra. Abel era o que? Roentezon. O que significa isso, pastor? Era pastor de ovelha. No entanto, Caim era Adam Ha-Oved, um trabalhador da terra. Abel cuidava de ovelha, na sua função, mas Caim era Oved, da terra, né? Um cuidador da terra, lavrador. Expressão que denota submissão e servidão, a própria raiz da palavra hebraico. Enquanto Abel trabalhava, Caim era subjugado por seu trabalho. O compromisso de Abel para o seu trabalho deixava livre para que tivesse atividades espirituais. Que é isso, pastor? Abel tinha atividades espirituais? Tinha. Mas Caim não. Por sua lealdade a Deus, já a dedicação de Caim ao seu trabalho, no entanto, era o quê? Absoluta. Ele era escravo da terra. Ele era escravo do seu serviço. Ele priorizava outras coisas, menos Deus, já diferente de Abel. Então, Adam Ha-Oved pode ser interpretado como um adorador da terra. Aí você já vê o descaso da situação de Davi, de Caim, já entende a história. Sua lealdade ao seu trabalho. É pecado? É. Nada pode corromper a tua adoração, nada pode colocar. Deus não pode ficar em segundo lugar em canto nenhum da sua vida. Se ele estiver em segundo lugar, ele não está em canto nenhum. Então consumiu todo o seu ser. Ele não teve nenhuma lealdade para a aspiração mais elevada. Esta oferta, então, não poderia ser aceita pelo Todo-Poderoso. Cuidado, Deus jamais deve estar em segundo lugar na sua vida. Ou ele está em primeiro, ou não está em lugar algum. Tenha isto bem guardado em seu coração e nunca se esqueça disso, pois faltará. Vai fazer falta na eternidade, viu?
Adão pecou quando era santo, justo e bom. Imagina em nós, o pecado dá uma ideia de exercer o domínio. Por isso, o pecado jaz à porta. O pecado é o senhor dos homens quando alienado de Deus. Ei, quero chamar a sua atenção. Preste bem atenção. Notei que em Gênesis, Deus fala com Caim. Ei, você que gosta de ler a Bíblia como eu, você vê Deus falando com Abel? Tem alguma passagem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que Deus fala com Abel? Não tem. Por isso que esse homem, né, embora Abraão é o pai da fé, mas a fé nasce em Abel. É tanto que Hebreus, o livro de Hebreus, né, vai falar sobre a fé e cita Abel. Porque esse homem, em nenhum momento das Escrituras, nesse capítulo que nós estamos lendo, Deus fala, dirige a palavra a Abel de jeito de maneira alguma. Em nenhum momento Deus falou com Abel. A Bíblia que nos avisa do cuidado de Deus para com todos nós. E no caso de Caim, um alerta para se conhecer melhor, consertar os seus caminhos. Entenda, Deus não impediu de fazer nada, pois a responsabilidade é algo que você precisa assumir. Ele não é Deus, ele não podia intervir nessa história. Ele falou com Abel, ele falou com Caim, mas Caim não deu ouvido. Mas procurou, deu atenção, fez pergunta para que pudesse refletir. Inclusive, tratou do que afligia Caim, a rejeição de Deus sobre a sua oferta. Se procederes bem, não é certo que será aceito, disse Deus. Proceder bem seria ter uma vida diferente, sem egoísmo, sem ciúme, sem inveja, deixar de ser irritadinho e amadurecer como pessoa e assim ser um adulto prudente que faz diferença no mundo que vive. E aí diante disso há uma pergunta: você está sendo um adulto prudente que faz a diferença no mundo que vive? Esta mensagem nos serve muito, pois como pessoas nós também podemos passar por situações semelhantes. Deus está sempre ao nosso lado, nos orientando e advertindo sobre o caminho que estamos tomando. Ouvir a voz de Deus é sempre o melhor caminho, pois nos ensina a justiça, o amor e o cuidado com os outros. Igreja, será que as nossas atitudes têm gerado vida? Só estamos apenas preocupados em satisfazer as nossas vontades. Quando eu olho para a história de Caim, e faz uma reflexão, porque a Bíblia, ela tem que mostrar que eu sou um pecador, colocar o dedo na minha cara aí, você, porque se está é a minha natureza, se estou no controle da direção do carro da minha vida, eu tenho que olhar para a Bíblia como placas e semáforo, como a gente vê, sinal vermelho, proibido de entrar à direita, proibido de entrar à esquerda. Se eu não colocar essas práticas, quero falar um pouco mais de Abel, esse grande homem de fé. Quero falar um pouquinho dele. O que impede que a família de Adão e Eva entrasse no jardim do Éden? O que Abel mais queria? Abel observava suas ovelhas que pastavam calmamente na encosta de um morro. Então olhou para longe, viu um brilho suave, maravilhoso, deslumbrante, e sabia que lá, naquele lugar, havia uma espada de fogo girando o tempo todo, bloqueando a entrada do jardim do Éden, pois 2 querubins flamejando em fogo, você vai ver isso em Gênesis 3:24. Passava por sua mente que seus pais já tinham morado naquele paraíso, mas nem eles e nem os seus filhos poderiam entrar lá agora. Ei, imagine comigo a brisa do fim da tarde agitando o cabelo de Abel, enquanto pastoreava as ovelhas, ele tomando de uma ternura, olhava para cima e pensava no Criador, e talvez imaginasse quando Deus ordenou aos anjos que se prostrasse perante Adão, seu pai. Ordenou que se prostrasse diante do que havia criado com suas mãos, com a sua própria cópia terrena. Todos os anjos se prostraram diante do seu pai Adão. Ele também imaginava quando Deus criou a sua mãe Eva para o seu pai. Que momento de ternura. Viver no jardim paradisíaco era um magnífico lugar. Por
possuía muitos rios, arvoredos e imortais. Era uma eterna primavera ali. Não era muito quente, não era muito frio. Tinha brisa refrescante. Quando se enchia o peito com a sua brisa, sentia uma felicidade e muito amor. O amor pairava no ar lá naquele jardim. Na viração do dia, o amor, né, falava com aquele casal com muita ternura. Que estado de glória! Eles aproveitavam a sombra e comiam dos seus frutos, eram felizes. Adão e Eva eram muito felizes, pois Deus tinha os criado com a sua própria mão, dava a eles todas as coisas. Os anjos os amavam, pois Deus tinha criado e amava. Adão e Eva caminhavam pelo jardim, sentavam nas margens dos seus rios. As margens dos rios era fascinante, uma areia alva e muita pedra de ouro. Abel pensava, será que algum dia a humanidade voltaria a ter uma boa relação com Deus? É uma imaginação. A Bíblia nos deixa imaginar desta forma. Para a postura desse homem, o que ele fez com a oferta de Deus receber, só podia passar isso pela mente e pelo coração dele. Não tem outra forma de eu responder o texto se não for dar asa à imaginação que passava na cabeça de Abel. Isto era o que Abel mais queria. Abel fala conosco hoje, igreja. Abel fala com você hoje. Consegue ouvi-lo? Como, pastor? Faz quase 6.000 anos, né? Você talvez diga que isso é impossível. Afinal, esse segundo filho de Adão morreu muito tempo atrás. Já faz aproximadamente mais de 6.000 anos que seus restos mortais se transformaram em pó. E a Bíblia ensina que os mortos não estão concisos. E absolutamente nada aqui na terra. Eclesiastes 9:5 e 10 vai dizer isso. Além disso, nada que Abel tenha dito foi registrado na Bíblia. Então, como é que ele fala conosco, pastor? Olha, o apóstolo foi inspirado a dizer, por intermédio dela, embora morto, Abel ainda fala. Hebreus 11:4. Por meio do que Abel fala? Por meio da fé. Abel foi o primeiro humano a desenvolver essa bela qualidade. E ele demonstrou de modo tão notável que o seu exemplo continua vivo, um modelo excelente para nós seguirmos. É um modelo que eu e você deve nos espelhar. Se nós formos mergulhar na Bíblia, Deus chamou Abraão por causa da fé. Deus usou a vida do profeta Abacuque 2:4, que o justo viverá pela fé. Então, entenda que desde a criação, desde que o homem foi expulso do jardim, Deus convida ao ser humano a viver pela fé. É um convite. Não podemos confiar na nossa capacidade intelectual, não podemos confiar no nosso eu, porque somos um pecador. Então, é um convite desde Abel, desde o segundo homem nascido aqui na terra. É um convite a viver pela fé. Abel vai nos mostrar isso. Abel vai nos ensinar a viver pela fé. Se aprendemos da sua fé e nos esforçarmos para imitá-la, o relato sobre Abel fará conosco de maneira vívida e motivadora. A cada século que nós passamos, a cada momento que nós passamos, as coisas, por causa do conforto, por causa da velocidade, por causa do já, o ser humano tem dado as costas para a palavra, tem dado as costas a viver através da fé. A viver pela fé. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, não vamos voltar, não, vamos botar aí 30, 35 anos atrás no tempo. Você, para fazer uma ligação, era um orelhão, naquela rua, que atendia toda aquela vizinhança. Quantas e quantas vezes, uma ficha, você andava até o orelhão, chegava lá, estava quebrado. Ou quando ia fazer uma ligação, ele estava tocando, você atendia, aí tinha que chamar uma pessoa lá no final daquela rua. E você deixava o telefone assim em cima do orelhão, ia lá chamar a pessoa que alguém queria falar com ele. Lembram? Hoje está na palma da nossa mão.
E nós achamos tudo difícil. Nós achamos que a vida é dura. Nós achamos, quanto mais conforto, mais zona de conforto o povo tem, mais eles acham que está tudo diferente. Era momento da igreja estar de joelho, adorando, Senhor amado, eu glorifico a vida de quem inventou, quem trouxe praticidade para a nossa vida, mas não. Essas ferramentas deviam nos aproximar mais de Deus, e não, estão nos afastando mais de Deus. Abel vai nos ensinar que é através da fé. Mas a história de Caim é diferente. Ele não fez nada para mudar. Não seguiu o conselho de Deus, continuou com seu coração endurecido, já que ele era assim, continuou do mesmo jeito. Irritadinho. Sou eu o guardião do meu irmão? Olha que pronúncia, que palavra pesada a responder a Deus. Você não vai ver no texto, no capítulo 4, Deus falando com Adão e Eva, não, falando exclusivamente com Caim. E era a resposta de Caim: sou eu, porventura, guardião do meu irmão? Às vezes, muitos de nós passamos por certas circunstâncias e queremos culpar Deus. A símbolo de Caim está conosco. Deus é o culpado. Deus não é culpado de nada. E por isso acabou se tornando um assassino ao matar Abel. Desde Caim, o nosso maior problema, nos avaliamos muito mais do resultado de uma ação do que o gesto e suas intenções. O resultado insatisfatório irritam. E quando estamos irritados, é o que cometemos os maiores injustiças contra as pessoas. Não é diferente nos dias de hoje, assim como Caim foi. É nesse momento que rompemos vínculos, falamos o que não edifica, falamos da igreja, falamos do pastor, falamos de irmão, falamos do próximo. Quero alertar, esse trabalho é do diabo, e sendo assim, nós tornamos servo do pecado. Caim foi tomado por uma profunda irritação e sentindo-se injustiçado diante de Deus, que Caim tramou a morte de Abel, seu irmão. O pecado já aborda. Mas Deus deu uma escapatória. Nós temos autoridade para dominá-lo. O pecado, pessoal, fruto da irritação, nos distancia de Deus, das pessoas, favorece o mal no mundo e nos condena à morte. Meu irmão ou minha irmã, há pecados que não precisa ser cometido. Um pouco de controle da língua, um pouco de controle da soberba, um pouco de controle do egoísmo, do que postamos nas redes sociais pode ser o suficiente. Cuidado com as suas irritações, achando que está certo. Não dê continuidade à história de Caim. É o primeiro homem que pisou na terra, nascido aqui. Mostra muito a história triste, terrível. Nos ensina muito. Eu sei que palavras duras hoje estão fugindo do púlpito. Não se fala mais em palavra dura, não se fala mais. Eu não digo que é palavra dura, palavra verdadeira. Não digo isso como palavra dura, sim como palavra verdadeira. Até achei muito interessante o que a irmã mandou, né? Sobre a igreja, que tem palavra que mostra o caminho. Isso nos coloca no nosso lugar como pecador, para depender mais do Senhor, para não errar menos. Enquanto estiver nesse corpo falido, vamos errar. Mas vamos tentar errar menos, vamos pedir mais maturidade ao Senhor. Você pode dizer: pastor, Caim matou Abel, e eu não quero matar ninguém, mas talvez por causa das irritações você tenha matado pessoas dentro do seu sentimento. Cuidado. O que entendemos de Caim, a irritação, mais ciúme, mais inveja, eram normais para Caim. Achava que não precisava mudar nenhuma área da sua vida. Olha a insolência de Caim ao responder a Deus. Ao que ele responder, igreja, 1, 2, 3. Malcriado, não? Malcriado. Orgulhoso. Nós estamos falando de Deus e de um ser humano terráqueo. Olha que orgulho, olha que prepotência. Não somos diferentes. Há muitas pessoas que são como são e não querem mudar. Tem a síndrome de Caim. Qual, pastor? Sente injustiçado. Você conhece alguém assim? Convive ou conviveu com alguma pessoa com esse perfil? Você tem certeza que não é assim?
A notícia ruim para essas pessoas que possuem esse aspecto é que existe uma grande chance delas terminarem sozinhas. Infelizmente, as pessoas que estão com seus corações fechados à necessidade de uma mudança em suas vidas, correm o risco de entrarem por um caminho sem volta, como Caim, perder a eternidade com Deus. O primeiro homem nascido aqui na terra, na eternidade você não vai ver ele com Deus. Isso me choca. Isso me deixa estarrecido. Se nós formos entender a leitura do apóstolo Paulo, lendo Efésios capítulo de número 4, coloque aí o verso 9 e 10, 8, 9 e 10. Coloca aí, por favor, depois nós vamos voltar aí, vamos entender a leitura que o apóstolo Paulo vai, olha. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo e o cativeiro e deu dom aos homens. Verso 9. Ora isto, ele, o eterno, Jesus, subiu, que é, senão que também antes tenha descido as partes mais baixas da terra. Para quê? Para resgatar Adão e Eva. Naquele grande dia maravilhoso, após passar por aquele momento triunfante na cruz do Calvário, foi triunfante. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas essas coisas. Então eu e você na eternidade, se mantivermos firmes, vamos ver Adão e Eva. Agora Caim, o primeiro homem nascido aqui, não. Pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, o primeiro homem que nasceu, eu e você não iremos ver na eternidade. Por quê? Porque foi desobediente. Que isso sirva. Existem 3 formas de eu e você aprender na vida. Eu sempre falo: vendo, ouvindo e apanhando. Nenhuma dessas 3 formas ele aprendeu. Nem vendo, nem ouvindo. Ele ouviu Deus falar com ele. Preste bem atenção, hein? Diz que na viração do dia, Deus falava com aquele casal e era coisa maravilhosa. Ele ouviu a voz de Deus. Ele trocou ideia, ele conversou com Deus. Ouvir a voz de Deus deve ser tremenda. A Bíblia diz que é como o som de muitas águas. E mesmo com o esplendor da glória de ouvir a voz de Deus, ele não deu ouvido. Olha a dureza desse coração. Olha que coração estarrecido, endurecido. Tudo porque a oferta dele não foi aceita. Não se arrependeu. Opa, deixa eu pedir ajuda, deixa eu melhorar, para que na próxima vez que eu ofertar, Deus receba a minha oferta também. Ninguém é perfeito, todos nós temos os nossos problemas, os nossos defeitos, e por conta disso, sempre precisamos mudar em alguma área da nossa vida, principalmente quando o Todo-Poderoso cria essas certas situações que nós chamamos de crise, problema, prova, vale, o nome que você, aflição, o nome que você queira dar. Igreja, sem esses problemas, não cria maturidade. Sem esses problemas, nós não crescemos, vamos ficar estagnados. E às vezes os problemas vêm e nós não aprendemos nada. Sabemos é murmurar, apontar e até colocar a culpa em Deus. Deus, será que o Senhor não está vendo? Não. Enquanto eu e você estiver nessa terra, o processo de Deus para com o ser humano é sempre criar uma crise. Porque é na crise que o ser humano cresce. Vamos olhar esses últimos 100 anos? Olha o que a Primeira Guerra trouxe para o mundo. Olha o que a Segunda Guerra trouxe para o mundo. Se nós olhar na ótica humana, e foi desastre, foi muita gente morrendo, muitas viúvas ficaram, muitos filhos ficaram órfãos. Mas olha, após a Segunda Guerra Mundial, os benefícios que trouxe da tecnologia, da ciência, de tudo. Então sempre acontecerá crise, para que eu na crise me fortaleça, para que eu na crise entenda o que é fé, para que eu na crise cresça em Cristo Jesus e tenha maturidade. Se eu não entender isso, eu vou me arrastar na vida cristã. Ei, Deus cria situações para que possamos aprender e mudar. É assim que o ser humano vai se transformando em pessoa melhor e consegue conviver com o seu semelhante, criando maturidade.
Não importa quantos anos você tem. Essa é a metodologia de Cristo. Vamos lá. Vamos olhar para o próprio Filho de Deus. Vamos olhar para o próprio Filho de Deus. Ei, a sua vida terrena, os seus 30 anos, foi bolinho? Não, não foi. Esse homem assume a responsabilidade de chefe de família aos seus 17 anos, quando o seu pai morre. Sustentou a sua casa na marcenaria, na carpintaria do seu pai, até os 30 anos. Não foi fácil, não nasceu em berço esplêndido, não, de jeito, maneira alguma. Se talvez tivesse nascido em berço esplêndido, o evangelho não seria como é hoje. Nasceu numa manjedoura, como testemunha, rato, aranha. Não foi no palácio, não, de jeito, maneira alguma. Se você quisesse ver o eterno na sua função, havia um homem com serragem de barba, serragem na barba, mãos grossas, calejada, feição marcada pelo trabalho. Vamos olhar o seu ministério, 3 anos, 6 meses e 14 dias. Foi lindo? Foi fácil? Não. Filho de Deus precisava estar no monte orando a noite inteira. Enquanto muitos estavam lá dormindo, descansando, ele estava orando. Mas era filho de Deus, era só estar lá. Ele era Deus encarnado? Não, mas estava lá orando. E outro dia, estava lá trabalhando. Encontrava os discípulos, às vezes ia caminhando por cima das águas para encontrar os discípulos de madrugada. Os discípulos achando que era um fantasma. Ei, clareava o dia, já tinha pessoas ali esperando. Ele não havia dormido nada durante a noite. Quantas e quantas 24 horas, 48 horas ele ficou acordado por causa do Pai. Não pensa, os senhores, que a vida é fácil. Não, de jeito e maneira alguma. Olhamos só as maravilhas que Cristo fez. Numa tacada só ele curou 10 cegos, só um voltou, que era o samaritano. Numa outra vez ele ressuscitou Lázaro. Achamos muito bonito as suas missões e as suas poder. Mas atrás disso, um homem que passava a noite toda orando. O cansaço era tão pesado, que um barco, ondas batendo, e ele dormindo por causa do cansaço. Estava desmaiado em cima daquela almofada por causa do cansaço. Enquanto os discípulos achavam, vamos perecer, vamos sucumbir. Ei, não. Se ele estiver no barco, vai tudo bem. Cristo te chamou para ser representante dele na terra. Como eu e você estamos nos comportando? Será que estamos enroscados com pecuinhas, com fofoca, com contenda, com divisão, com egoísmo, com mentira, com falsidade, com tanta... Em vez de olhar para Cristo, se olhar para mim eu tenho defeito, se olhar para ele tem defeito, se olhar para qualquer um que você olhar tem defeito. Ei, volto a repetir, não sei se você vai concordar, vai dar glória a Deus ou vai dizer, ei, Adão, puro, justo, vestido numa roupa de glória, pecou, imagino eu e você. Vamos participar desse momento maravilhoso. Nenhum de nós aqui somos dignos para sentar nessa mesa e participar desse momento maravilhoso. Tudo isto é amor de Deus para conosco. Alamai, chorequete fácil. Quer seguir Jesus? Não é. As provações, as dificuldades vão querer. Sabe por que, igreja? O arco inimigo do ser humano, desde que foi lançado em terra e ainda está preso, não está solto, vai ser preso na grande tribulação, vai ser solto na grande tribulação.
das regiões, não do inferno, porque o inferno é local de ser humano morto, sem Deus. Inclusive, terça-feira vamos falar desse assunto sobre o inferno. Quem falou mais sobre o inferno foi Jesus. Mas estão nos ântrios, coordenando todas as coisas através dos principados e potestades e das hostes. E a igreja que é militante, a igreja que é para desfazer as obras, a igreja que tem autoridade, né, por Cristo, está olhando para A, B, C, D, F, G, H. Entretanto, é perturbador encontrar pessoas que se acham acima do bem e do mal, achando que não precisam mudar e nada, e os outros sim que necessitam de se acostumar. Nunca ler o fruto do Espírito. Precisamos examinar mais a Bíblia. Precisamos mostrar Cristo através dos nossos caráter. Está difícil você conhecer cristão hoje através do caráter. Eu não estou falando através dos dons, que isso é dádiva de Deus. Eu estou dizendo através dos caráter. Deus teve um pacto, fez uma aliança com Noé, porque ele era justo, íntegro e temente a Deus. Deus faz um pacto com Jó, um homem que teve um conselho da pessoa mais próxima dele, a mulher, abandona esse Deus e morre. Mas Deus faz uma aliança com esse homem, porque esse homem era justo, íntegro e reto e desviava do mal. Abraão foi chamado de uma terra de idolatria, de uma família idólatra, porque viu nele a fé. O que Deus, olhando para nós através do seu Filho, na pessoa bendita do Espírito Santo, vem em nós. Porque nos chamou, porque abriu a nossa mente para a palavra, porque tirou o tampão para que a verdade entre. Será para que nós possamos esquentar banco? As pessoas que pensam assim estão vivendo num mundo virtual que não existe e precisam ser avisados disso. O inimigo das nossas almas, o diabo, vai trabalhar de forma incessante na vida dessas pessoas, atuando em cima dessa fraqueza, e as coisas podem tomar um rumo que tomaram na vida de Caim. Eu tenho certas dúvidas em certos homens que passaram pela Bíblia, foram escolhidos por Deus. Olha, preste bem atenção. Um que me deixa perplexo, me deixa de boca aberta. Quando eu olho para Judas, Judas é o judeu mais puro. Ele é Iscariote, de Iscariote. Tinha uma formação, era estudado. Os outros não, os outros eram da Galileia. Os outros eram meio judeu, não era judeu puro como Judas. E era o mais letrado. Pela sua capacidade intelectual, foi dado as finanças para ele coordenar. Ele era o provedor ali para alimentação, para hospedagem, ele que recolhia. Era um homem, braço direito de confiança. Mas na eternidade, a minha Bíblia e a sua Bíblia, eu já disse aqui nesse púlpito que o Senhor Jesus, uma noite toda orando para escolher os discípulos. Não foi assim aleatoriamente, não, você, não. Uma noite toda orando para escolher os discípulos. E eu e você, quando entrar na eternidade, cadê Judas? Mas andou com o Senhor. Fica difícil dar glória a Deus, aleluia, fica, não fica? Fica difícil bater palma, fica difícil dar rajada de língua estranha. Quando a palavra vai tocar o dedo na nossa consciência, opa, não sou melhor do que eles. Gênesis 4:9. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E respondeu ele, não sei, sou eu guardião do meu irmão? Pense nisso. Domine. Peça que Deus domine a sua vida. Peça ajuda ao Espírito Santo para que o fruto do Espírito venha desenvolver na nossa vida.
Sou pentecostal e amo ser pentecostal. Mas por onde eu passei, quando era congresso das irmãs, congresso do grupo de oração, já havia contenda na escolha do lenço, na escolha da roupa, já havia aquela coisa toda, havia um grupo querer ser maior do que o outro. Em igreja pentecostal você não vê isso. Você vê pessoas examinando. Volto sempre a repetir, já disse várias vezes, vou continuar dizendo. Quando estava nativa, final dos anos 80, quando era para bater cela, eu perguntava os nomes das pessoas. E nome bíblico. E se perguntava de onde, era sempre de igreja pentecostal. Aqui eu quero tirar isso. Quero que o poder do Espírito se manifesta, coisas maravilhosas. Mas eu e você temos que conhecer a palavra para poder gerar temor em nossas vidas, para ter caráter de crente, para ser instrumento de Deus. Essa palavra que o Senhor me deu, levando para a história de Caim, eu trouxe a história de Caim, trouxe a história de Abel. Vamos pedir para ser mais parecido com Abel. Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.